Irmãos, nós vamos tratar de alguns pontos a respeito da resolução dos conflitos, porque hoje a gente vê conflito para todo lado. Existem conflitos pessoais, às vezes a gente tem conflitos com a gente mesmo, né? Há uma luta, às vezes, interior conosco, por causa de algumas coisas que às vezes a gente quer que seja retirado da nossa vida e que muitas vezes a gente teima em perpetuá-los. Pessoas vivem hoje em conflitos emocionais, psicológicos, às vezes conflitos espirituais. Hoje a gente vê muito conflitos na família. A família hoje está eivada de conflitos. Casais se casam numa cerimônia muito linda e bem pouco tempo se separam por causa de conflitos. Talvez não conseguem resolver as demandas e aí se separam. Isso, quando não, tem aumentado muito a separação entre casais. Não sei se vocês já viram e ouviram essa reportagem na internet, como tem aumentado o número de divórcios de casais com mais de 30 e 40 anos de casado. Os filhos saem de casa e eles então não têm mais diálogo, relacionamento, não conseguem mais se conectar um com o outro e acabam se separando. Depositam talvez toda a sua vida familiar em torno dos filhos, e quando os filhos saem de casa, eles se veem dois estranhos dentro de casa. Quando não, conflitos profissionais, né? Às vezes o jovem vai fazer um vestibular e vive em conflito, porque ele não sabe o que ele vai fazer, né? Mesmo porque jovens, às vezes, na tenra idade, saem do ensino médio e tem que enfrentar um Enem, um vestibular, e o que eu quero ser, né? O que eu vou fazer vestibular para quê? E fica aquele conflito de saber qual será a profissão que ele vai trilhar o resto da sua vida. Conflitos no trabalho. Hoje, muitas vezes, as empresas vivem conflitos com as pessoas, com seus colaboradores. E, de repente, você que é um gestor ou um líder que lida com pessoas, como é necessário hoje, irmãos, uma liderança que saiba resolver conflitos. Porque conflitos estão em todos os lugares. Como eu disse, o conflito é inevitável, não tem jeito da gente conviver sem conflitos. Mas o mais importante é que a gente aprenda a como resolver os conflitos. A igreja presbiteriana, por exemplo, é uma igreja que não tinha a tradição de ter pastores longevos na igreja. A igreja presbiteriana, durante muito tempo, ela tinha uma tradição de trocar pastor de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. E o pastor bem se instalava na igreja, ficava 2, 3 anos, de repente acontecia alguma coisa, algum desagrado, alguma coisa equivocada, e geralmente o conselho dispensava os pastores. Ou mesmo os pastores, diante de uma dificuldade na igreja, eles então preferiam sair da igreja e procurar um outro campo. Eu já lidei muito com isso, irmão. Já fui presidente de presbitério muitos anos em Belo Horizonte e já convivi com esse tipo de coisa. Mas graças a Deus que hoje parece que a mentalidade está mudando. Hoje parece que o povo está entendendo que conflitos haverão em todos os lugares e que o mais importante é você aprender a resolver os conflitos. E é por isso que nós escolhemos esse tema no mês de junho, e nós trataremos de quatro subtemas dentro desse tema da Bíblia e da resolução de conflitos, e hoje eu quero tratar do primeiro deles. Hoje nós vamos tratar da origem dos conflitos. Quinta-feira que vem nós vamos falar sobre os fundamentos para se resolver um conflito. Pastor, onde está a forma pela qual eu devo resolver um conflito? Nós vamos extrair isso das Escrituras. Na terceira quinta-feira nós vamos tratar sobre Jesus e os conflitos humanos, para a gente aprender a resolver os conflitos. Hoje, por exemplo, existem profissionais na resolução de conflitos, sabia disso? Hoje os governos contratam profissionais
do mais alto gabarito, que tem a capacidade de resolver conflitos. E aí são conflitos grandes, né? Entre nações, entre, às vezes, dentro do staff governamental. E hoje nós temos faculdades, pós-graduações e doutorados em resolução de conflitos. Que coisa interessante. Tamanha a gama de conflitos que o nosso mundo hoje está imerso nele. E por fim nós veremos um exemplo de um homem como eu e você, mas um homem que resolveu muitos conflitos durante a sua liderança. Nós terminaremos as quintas-feiras de junho falando sobre Neemias e a resolução de conflitos. Então eu queria convidar você a participar, né? Você de casa, nossos irmãos que estão aqui, porque eu creio que esse é um tema de suma importância. Esse tema é um tema que eu separei para dar no centro, no nosso curso aqui que nós temos na IPVO, 4 quartas-feiras. Mas eu achei por bem a gente ministrá-lo aqui, que eu acho que abre para toda a igreja e abre para quem quiser. Então, a gente vai começar essa jornada. Eu queria destacar Gênesis capítulo 3, eu quero ler até o versículo de número 13, e depois eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 4, no versículo 8 e 9. E aí nós vamos comentar um pouco hoje, rapidamente, sobre a origem dos conflitos. Esse texto, irmãos, deixa, antes de eu ler, fazer uma breve introdução. Esse texto de Gênesis, ele é um texto que tem muitos pormenores que são importantíssimos no texto. Não vai dar tempo de eu expor esse texto todo, com todos os pormenores que ele tem, que são muito importantes para nos dar a visão exata da dimensão desse texto, que é riquíssimo. Mas eu vou me ater aqui apenas no tema que nós estamos tratando nessa noite. Vamos ler? Siga aí a leitura com o pastor. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, na Nova Versão Transformadora está escrito assim: e vendo a mulher que a árvore ela era linda. É uma tradução bacana. Boa para se comer na nossa tradução, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Isso aqui é algo, irmãos, maravilhoso demais, esses cintas no hebraico. Isso no original significa cobriram as suas partes íntimas. Pena que na nossa tradução é tão pobre e não traduz a realidade do que está por trás no original. Versículo 8: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Por favor, vamos ler o capítulo 4, o verso 8.
Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Deixa eu ler o verso 10. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Só até aí. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara a respeito da origem dos conflitos. É claro que o ensino da palavra de Deus hoje não é um ensino que está acessível a todos. Mas o ensino da palavra de Deus é muito clara, dizendo que a origem dos conflitos está em Gênesis capítulo 3. A fonte, a origem de todas as contendas, litígios, conflitos que existem nesse mundo, é relatado aqui de uma forma muito bonita, de uma forma histórica. Alguns dizem que Gênesis, os primeiros capítulos de Gênesis é poesia. Não é verdade isso. É uma narrativa histórica. O único poema que está escrito em Gênesis está aí no capítulo 2, versículo 23, quando o homem disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Somente esse versículo é poesia, e mesmo assim ele contém verdades maravilhosas. Na realidade, irmãos, o Gênesis nos mostra, e a palavra de Deus nos mostra, que a origem dos conflitos é o pecado do homem. É por isso que eu disse que o conflito é inevitável. Aonde está o homem, está o conflito. Aonde está o homem, nós devemos esperar o conflito. E esse conflito é o resultado direto do pecado, daquilo que Adão e a sua esposa cometeram no Éden. E isso foi passado de geração em geração, até que o último homem nasça nessa terra, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não existe casamento perfeito, não existe empresa perfeita, não existe família perfeita e não existem pessoas perfeitas. Todos nós, de forma universal, fomos contaminados pelo pecado de Adão. O fato, no versículo de número que nós lemos aqui, do versículo que ele faz no verso 7, que eles cozeram folhas de figueiras e fizeram cintas. Isso dá uma ideia, irmãos, de que quando o homem pecou, o fato de fazer cintas, ou seja, de cobrir as suas partes íntimas, já demonstra para nós que na primeira queda, ou na queda do homem, no primeiro pecado que entrou na humanidade, ele e a sua mulher já sabiam que a descendência estava contaminada. Estava lendo hoje um comentarista desse texto que diz assim: por que eles não fizeram folhas de figueira e cintas? Porque cintas é a palavra para órgãos, né? Para essa coisa da hereditariedade. Ele diz assim: por que eles não fizeram folhas de figueiras e tamparam os olhos? Porque afinal de contas, Eva começou a ceder à tentação quando era viu, diz o texto, que a árvore era bela, era linda. Por que eles não fizeram folhas de figueira e tamparam os lábios para não comer? Entende? E o autor diz de forma muito correta que eles fizeram cintas, as folhas de figueiras fizeram cintas, porque eles compreenderam que o pecado iria ser perpetuado, ia ser passado de geração em geração, através do seu aparelho reprodutor. Coisa interessante. E a gente vê, irmãos, de forma muito clara, essa escalada do pecado no capítulo 3, gerando esses conflitos que o primeiro casal e a primeira família enfrentou lá no Éden,
E isso é uma outra coisa, irmãos, que eu quero destacar aqui nessa noite. O primeiro conflito instaurado desde que Deus criou o homem foi numa família. Isso é para mostrar, irmãos, como a família é importante e como nós devemos cuidar bem da nossa família, porque lá é o germe onde às vezes o pecado habita para destruir o projeto original de Deus. Nós vemos aqui no texto de Gênesis, eu queria destacar rapidamente, observar a escalada do pecado para gerar os conflitos. O primeiro passo, irmãos, na escalada do pecado é a dúvida quanto ao caráter de Deus e dúvida quanto à palavra de Deus. Veja mais uma vez comigo o versículo de 1 a 3. O interessante é que no final do versículo 1, a serpente diz assim para a mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Irmãos, Deus não tinha dito isso. Se você olhar no capítulo 2, você vai ver que Deus disse para o homem outra coisa. Ele disse que Deus poderia comer, que o homem poderia comer livremente de toda a árvore do jardim. É isso que Deus disse. Que somente uma árvore foi lhe vedada ele poder comer, mas que todas as outras que Deus tinha plantado no Éden, Deus deu a faculdade, a capacidade, a liberdade do homem comer, e comer, irmãos, de forma abundante. Só que, veja, querido, como o diabo é perspicaz. Ele diz assim: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então veja, querido, que a escalada do pecado começa quando a gente duvida da palavra de Deus, e quando essa palavra é distorcida e a gente duvida do caráter de Deus. Deus é um Deus bom, irmãos. Deus fez o jardim, o Éden, para o homem e para a mulher. Deus franqueou tudo que existia no jardim livremente para o homem comer. Ele só fez uma proibição, e foi exatamente aí, irmãos, que o homem caiu, e veio a serpente e distorceu o que Deus disse. E o que é pior, a mulher caiu no engodo da serpente. Veja bem a resposta da mulher no verso 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. Veja só que a mulher coloca nos lábios de Deus o que Deus não falou. Olha o que ela diz: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmãos, Deus não disse isso. Deus não falou que a mulher e o homem não podiam tocar na árvore. Isso foi um acréscimo que Eva, já meio iludida pela serpente, no seu diálogo com quem ela não deveria dialogar, ela então acrescenta alguma coisa na palavra de Deus, duvidando da palavra de Deus, acrescentando alguma coisa à palavra de Deus, duvidando do caráter bondoso de Deus, que fez todas as coisas, irmãos, para o nosso aprazimento. Se você já leu o relato da criação, você já viu como o relato da criação, as coisas se encaixam umas nas outras, para que aquilo que fora criado sirva de suporte de vida para aquilo que iria ser criado consequentemente. Isso tudo mostra, irmãos, a bondade de Deus, a inteligência de Deus, de fazer todas as coisas de forma ordenada para sustentar a vida. E qual é a vida final que Deus criou para tudo isso aqui servir de suporte e de bênção para Ele? O homem. É por isso que o relato da criação diz que quando Deus criou todas as coisas, ao final do dia Ele dizia que aquilo era bom. Mas quando Deus termina a sua criação, quando Deus descansa no sétimo dia, quando Ele cria o homem, que o Salmo 8 diz que Ele criou para o homem todas as coisas, Ele diz que era muito bom. Mas o diabo, irmãos, colocou em xeque a bondade de Deus. O diabo colocou em xeque a dúvida em relação à palavra de Deus. E esse, irmãos, é o primeiro passo na escalada do pecado. Deixa eu te dar uma dica nessa noite: não duvide da palavra de Deus.
Cuidado para você não acrescentar nada a ela. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, já nos alertou: ai daquele que acrescentar um tio ou retirar um tio da palavra de Deus. Essa, irmãos, é o início da escalada do pecado. Quando as famílias e as pessoas vivem divorciados da palavra de Deus, duvidando da palavra de Deus, acrescentando algo à palavra de Deus que Deus não disse, que é o pior, duvidando do caráter de Deus. Você quer ver como é que o diabo usa essa artimanha até com Jesus e usa nos nossos dias? Você conhece a tentação de Jesus lá em Mateus 4? Veja que Jesus foi tentado pelo diabo da mesma maneira que o diabo tentou Eva. Ele colocou em dúvida a palavra de Deus. Se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, porque você, afinal de contas, é o Filho de Deus. E veja que Jesus, a todas as tentações, ele responde com a palavra de Deus. Até quando o diabo cita as Escrituras, no Salmo que diz: pois o Senhor dará ordem aos teus anjos, para que você não caia e nem tropece em nenhuma pedra. O diabo usa a palavra de Deus, mas distorcendo a palavra de Deus, quando ele põe Jesus no alto do templo e diz: pula daí. Mas Jesus, irmãos, responde com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus agora no contexto certo, da forma correta, e não usada para causar dúvida e incredulidade no coração das pessoas. Veja que o primeiro passo para a escalada do conflito é você duvidar do caráter de Deus, é você duvidar da palavra de Deus, é você começar a acrescentar coisas a ela que Deus não tem responsabilidade nenhuma sobre elas. Interessante que o profeta Jeremias, no início do seu ministério, quando Deus chama Jeremias, ele faz uma série de concessões. Senhor, eu sou criança. Senhor, eu não sei falar. Está parecendo Moisés, né? E aí Deus se interpõe, fala com ele e fala: pode ficar tranquilo, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Isso é muito bonito, irmãos. Deus tem compromisso com a palavra dele. Deus não tem compromisso com a palavra de homens. E esse é o primeiro passo da escalada para o conflito. O segundo deles está aí no versículo 4 e 5. O segundo passo na escalada do pecado para o conflito é a negação explícita da palavra de Deus. Olha o versículo 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O primeiro passo, irmãos, é a dúvida. O segundo passo é a negação explícita da palavra de Deus. A serpente disse à mulher: é certo. Na nova tradução, nova versão transformadora, diz: é claro que você não vai morrer. Veja que o diabo agora, ele não quer colocar dúvida no coração da mulher, mas ele quer negar aquilo que Deus havia dito a ela. E esse é o segundo passo, irmãos, da escalada dos conflitos e do pecado, é a negação explícita da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus, irmãos, é negada, abandonada, quando nós nos apostatamos da verdade das Escrituras, nós incorremos, irmãos, num pecado grotesco da idolatria. Porque, como dizia Chesterton, o homem não abandona a Deus, o homem põe um outro Deus no seu lugar. E é verdade, quando o homem abandona a palavra de Deus, é porque ele abandonou o Deus verdadeiro, e certamente ele colocará um outro Deus no seu lugar. Pode ser ele mesmo, pode ser a sua carreira, pode ser o seu dinheiro, pode ser os seus bens, pode ser tudo aquilo que enlaça o coração dele e detém as suas mais profundas afeições.
Mas nós vimos ainda um terceiro passo na escalada do pecado, no versículo 6. Olha o que diz o texto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Veja que eu coloquei o termo escalada porque parece que a gente sobe um degrau. E a cada vez que a gente sobe o degrau, a gente se afasta mais de Deus. O primeiro degrau é a dúvida. Você duvida do caráter de Deus. Será que Deus é bom mesmo? Por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus é bom mesmo? Afinal de contas, eu sou uma pessoa tão boa. Não é isso que a gente ouve por aí? Nunca fiz mal a ninguém. Por que isso está acontecendo comigo? E aí a gente duvida, irmãos, do caráter de Deus, que fez todas as coisas para o nosso benefício. E de repente, irmãos, a gente começa a duvidar do caráter de Deus. Aí a gente sobe mais um degrau. Qual é, pastor? A gente começa a negar a palavra de Deus. Porque quando a gente duvida, irmãos, é um passo para a negação. E a gente já não crê mais na palavra, já nega a palavra. E o terceiro passo, irmãos, é a desobediência e a rebelião contra Deus. Veja que a coisa vai piorando. E no versículo de número 6, irmãos, o diabo cumpriu o seu intento. Ele tentou a mulher com tudo aquilo que as emoções, os prazeres e as afeições que Deus dotou o homem fosse objeto da sedução dessa mulher. E a Bíblia diz que ela tomou do fruto e comeu. E o que é pior, o texto diz que ela deu ao seu marido, que também comeu. Mais uma vez eu vou recorrer à Nova Versão Transformadora, porque aqui tem um adendo ao texto, que a Revista Atualizada e a Almeida, Revista e Corrigida, retiraram, mas que a Nova Versão Transformadora está lá, e nos originais isso está lá. O texto lá diz assim: ela tomou do fruto e comeu, e deu ao marido que estava ao lado dela, e ele também tomou e comeu. Você vê que na nossa tradução isso não está claro no texto, embora a gente tire uma inferência. Por quê? Porque logo no verso 7, o texto fala assim: abriram-se então os olhos de ambos. Quer dizer, claro que eles tinham que estar juntos, porque assim que um come e o outro come, os olhos de ambos se abriram. E aí, irmãos, veja a tragédia imposta dentro das famílias e o conflito dentro das primeiras famílias, o germe do conflito, irmãos. É isso que eu acho assim triste, mas ao mesmo tempo bonito, porque nós temos esse ensino da palavra de Deus. O germe do conflito é o pecado, e o cerne do pecado é você negar a Deus e a sua palavra. Coisa interessante, irmãos. A Bíblia diz que essa mulher toma do fruto, dá ao seu marido que está do lado dela. Desobediência e rebelião. Interessante que Tiago, no capítulo 1, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça. E uma vez, quando a gente cede à cobiça, a gente efetua o pecado. E uma vez o pecado é gerado, esse pecado gera a morte. E veja que Eva foi tentada exatamente na área da cobiça. Pastor Luciano já disse aqui num sermão que o pecado, ele entra pelos olhos. Pelos olhos. Mas a fé entra pelos ouvidos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas o pecado, irmãos, ele entra pelos olhos. A Bíblia diz que a mulher viu a árvore e ela era linda, muito sedutora. O diabo pintou um quadro para seduzir essa mulher, e tudo começou com os olhos. Por isso, querido, a rebelião e a desobediência contra Deus é o terceiro degrau da escalada do homem no pecado para gerar os conflitos que existem hoje nos nossos dias. Que coisa terrível, né? Só abrindo um parênteses aqui. Pastor, por que o diabo tentou a mulher? Porque certamente, irmãos, Adão falhou
na transmissão do ensinamento que ele tinha dado para Adão, como líder da sua casa, como representante de Deus na terra, como imagem e semelhança de Deus, mas agora vice-regente de Deus em toda a criação. Veja que no capítulo 2 ele chama a Adão e dá a Adão ordens específicas com respeito a todas as coisas, inclusive as árvores do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O texto dá a entender, irmãos, que Adão falhou na transmissão da palavra de Deus para sua esposa. Essa foi a primeira grande falha de Adão, porque se ele tivesse transmitido para sua mulher de forma honesta, ela teria talvez tido mais armas para rejeitar a tentação do diabo. Mas, irmãos, o principal problema de Adão foi a sua omissão. Ele falhou, irmãos, covardemente, como líder da sua casa, como alguém que detinha o poder de liderar sua esposa e não permitir que a sua esposa fosse enganada, ludibriada e nem fosse seduzida pelo diabo. Há um livro, irmãos, do Dr. Larry Crabb, que é um grande psicólogo cristão, escritor cristão, que se chama O Silêncio de Adão. É um livro muito famoso. E esse livro do Dr. Larry Crabb trata exatamente desse texto da Bíblia, dizendo, irmãos, do perigo que as famílias correm quando os homens se omitem no seu sacerdócio, na sua liderança, em zelar e cuidar da sua esposa e dos seus filhos, à semelhança de Adão. O texto, irmãos, é dramático demais. Funciona mais ou menos o seguinte: Adão viu tudo, ouviu tudo, presenciou tudo e não fez nada. Quando Deus pergunta para Adão a sua primeira pergunta: Adão, onde estás? Dentro dessa primeira pergunta há algo muito além do que Deus procurando o homem e ele escondido entre o jardim. Você entendeu agora que essa pergunta tem uma conotação muito maior? Adão, aonde você estava quando a serpente seduziu a sua mulher? Qual foi a sua atitude para cuidar da sua mulher? Para não permitir que o diabo viesse com insinuações contra Deus e contra a sua palavra, com a sua mulher. Adão, onde você estava? Você vê, querido, que essa é muito mais do que uma pergunta retórica. Claro que Deus sabia, não tem nada que Deus não saiba. Mas por que Deus faz esse tipo de pergunta, meu presbítero? Para que Adão pudesse ter consciência daquilo que ele fez e se arrepender do que fez. Mas não é isso que a gente vê no texto. As perguntas de Deus, irmãos, são sempre obras da graça. As perguntas de Deus não são para acusar inicialmente. As perguntas de Deus são para fazer você tomar consciência do que você fez. Adão, onde estás? Daqui a pouco nós vamos ver uma outra pergunta que Deus faz para Caim. Caim, onde está o teu irmão? Mesma coisa. Pastor, Deus não sabia que Caim era maligno e arquitetou um plano para matar o seu irmão e matou o seu irmão? Claro que Deus sabia. Por que ele faz a pergunta? Pela mesma maneira e pelo mesmo modo que ele faz a pergunta a Adão. Para que Caim caísse em si e reconhecesse o seu erro e se arrependesse. Os intérpretes dizem que as perguntas de Deus são obras da graça de Deus, para conduzir o homem ao arrependimento. Mas você veja, querido, como o pecado levou essa primeira família a um ato de conflito, e esse conflito ele se instaurou porque esse pecado tomou corpo dentro de casa.
Em primeiro lugar, com a iniciativa da mulher, que não deveria ter, e segundo, com a omissão e a covardia do homem, em deixar de exercer a liderança no lar, e zelar e cuidar da sua esposa. O interessante é que quando Deus criou o jardim do Éden, o texto diz que Ele colocou nele o homem, para quê? Para cultivar e guardar, e o homem não fez isso com a sua esposa. Que temos visto, irmãos, às vezes, em muitas famílias, é essa omissão dos homens, esse tipo de silêncio de Adão. E por causa do silêncio e da omissão dos homens em serem líderes espirituais dentro da sua casa, as mulheres tomam o lugar. E aí sabe o que um intérprete do texto diz? Diz que quando uma família age dessa maneira, eles estão reeditando Adão e Eva dentro de casa. Porque esse não foi o ideal de Deus, e nem é o ideal de Deus. Pastor, a gente já viu a origem dos conflitos. Agora eu quero ver as consequências dessa escalada do pecado e que levam efetivamente ao conflito, né? Vamos extrair rapidamente no texto quais foram essas consequências levando a esse tipo de conflito que a gente vê que se instaurou na primeira família criada por Deus. A primeira consequência, irmãos, dessa escalada do pecado é a vergonha. Veja o verso 7 comigo. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Veja que o estado de nudez representa uma inocência. Eles não se envergonhavam do estado que eles estavam. Existia uma pureza e uma santidade original nesses primeiros pais. Mas quando o pecado entra, irmãos, a primeira coisa que acontece é a vergonha, e aí eles tentam tampar os seus órgãos reprodutores por causa da vergonha, por causa desse sentimento de culpa. E é isso, exatamente isso que o pecado traz. O pecado sempre traz vergonha, em qualquer nível que ele acontece na sua vida. O pecado envergonha o homem, o pecado reduz o homem, o pecado retira do homem um pouco mais essa imagem e semelhança de Deus, que Deus o criou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a queda não retirou a imagem de Deus no homem, a queda só maculou, corrompeu, sujou, estragou a imagem de Deus no homem, mas ela continua lá. O homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus. Só que essa imagem, irmãos, está corrompida, está como um espelho velho, que a tintura, o nitrato de prata começa a ficar meio ruim, e quando você olha naquele espelho, você não consegue se ver do jeito que você é, mas você vê uma coisa meio turva, meio indistinta. É isso, irmãos, que o pecado fez com o homem. Ele continua sendo a imagem e semelhança de Deus, mas essa imagem agora está corrompida, está deturpada, ela funciona mal, ela não está funcionando bem, porque o pecado, irmãos, maculou o ser humano inteiro. E aí está, irmãos, a primeira grande consequência desse pecado no casal é a vergonha. Em segundo lugar, a gente vê que é o ocultamento, né? Verso 7 diz: e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintras para si. Essa, irmãos, é a segunda consequência do pecado, o ser humano tentar ocultá-lo. A Bíblia diz que o primeiro casal fez para si cintas de figueira. Pastor, o que eles fizeram? Tentaram ocultar o que tinha acontecido. E muitas vezes, irmãos, cobrir o pecado e ocultá-lo é o subterfúgio que muitas vezes a gente usa quando a gente peca. A gente muitas vezes quer esconder, quer ocultar, ou quando não, a gente quer se utilizar de uma justiça própria para que a gente possa continuar caminhando bem. Alguém já disse que quando Adão e Eva coseram cintas e colocaram diante dos seus órgãos genitais, foi a primeira evidência da religião pelas obras.
Eles mesmos quiseram dar um jeito no pecado deles. Não tem jeito, irmãos. Lá em Gênesis 3 a gente já aprende que o homem por si mesmo, caído no pecado, imaculado no pecado, ele por ele mesmo, ele não consegue se livrar do pecado. Ele pode tentar. Tem tantas religiões por aí, né? E muita gente acha que nós, pelo fato de sermos crentes, nós somos assim meio orgulhosos, meio jactanciosos, porque nós cremos que a nossa religião é a verdadeira. Você já teve esse debate, né? É difícil a pessoa entender que há uma revelação do Deus verdadeiro, e que esse Deus verdadeiro se revela, e que esse Deus verdadeiro se deixa conhecer mediante a sua palavra, e finalmente mediante a revelação de Jesus Cristo, dizendo que Ele é o único caminho, a única verdade. Tem gente que isso não consegue entrar na cabeça, porque tem tantas religiões, né, irmãos? Mas deixa eu te dizer uma coisa: todas as religiões que existem, à exceção da revelação de Deus, é folha de figueira. É uma tentativa vã do homem de se justificar por obras dele mesmo. É a primeira religião na Bíblia, irmãos. É a religião de Adão e Eva depois da queda, confeccionando essas folhas de figueira, para poder de repente ficar bem na fita, ficar bem diante das pessoas. Mas, irmãos, é impossível. Uma vez que o homem é caído e imaculado pelo pecado, é só Deus que pode retirá-lo dessa situação caótica e deprimente que ele se encontra. E a gente vê isso no texto lá na frente, né? Mas a terceira consequência, além da vergonha, além da tentativa de ocultar, é o medo e a fuga. Olha o verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Essa é a história, irmãos, clara e evidente do homem. O homem agora no pecado, ele tem medo. O homem agora no pecado, ele quer se desvencilhar de Deus de qualquer maneira. E o interessante é que o texto diz que o homem e a sua mulher, sabe o que significa isso? A mulher também tomou a mesma consciência de Adão. Ela também tentou se esconder, porque ela mesmo viu a sua vergonha como o homem também viu. E agora o que me chama a atenção, irmãos, é que no verso 9 diz assim: e chamou o Senhor Deus ao homem. Por que que todas as vezes que Deus se reporta no texto a alguém, Ele se reporta ao homem? É mais uma tentativa de Deus recolocar o homem no seu lugar devido, na sua casa, na sua família e na sociedade. É mais uma vez uma tentativa do homem se responsabilizar pelo que ele fez. A Bíblia diz que Deus chama o homem, perguntou: Adão, onde estás? Ele não chama a mulher, Ele chama o homem. Mas notem que os dois se esconderam. Portanto, querido, o medo e a fuga é uma consequência do pecado. A Bíblia diz que o pecado nos afasta da luz. E João chega a dizer que aquele que vive pecando está em trevas. A Bíblia diz que Adão e Eva ouviram a voz do Senhor e fugiram. O homem é isso, fugitivo. É por isso que, se não for a graça de Deus e o Espírito Santo a regenerar o coração do homem, ele por si só é incapaz de se voltar contra Deus. Ele não tem poder para fazer isso, porque a sua natureza agora é uma natureza fugitiva. Ele tem medo, ele foge. A voz de Deus para esse homem incomoda. Eu não sei se você já viveu uma experiência assim. Quando você está num local onde as pessoas não creem em Deus e na palavra de Deus, você já tentou dizer alguma coisa sobre Deus nesses lugares? Você já tentou falar alguma coisa da palavra de Deus para essas pessoas?
Já. Qual a reação delas? Natural que elas têm? Ih, já vem você com esse negócio. Não queremos ouvir isso, não. Interessante, irmãos. Eu estive há poucos meses atrás, aliás, quase um ano atrás, na Europa. Um país que foi o berço da teologia reformada no mundo inteiro. Suíça. A Zurique. De Zwinglio, mestre da teologia reformada, e logicamente Genebra, de Calvino. O marido da minha prima, ele é um suíço, e lá na Suíça hoje a coisa acontece assim, quer ver? Pastor, o senhor pode falar comigo aquilo que o senhor quiser, mas por favor não fale em Jesus, porque nós não vamos ouvir. Nós não queremos ouvir. Interessante, né, irmãos? Uma nação que foi fundada, fundamentada, alicerçada e construída em cima da palavra de Deus, com homens de Deus. Hoje, você não pode mais falar de Jesus, que as pessoas não querem ouvir. Esse é o homem, morto nos seus delitos e pecados. A Bíblia diz que ao ouvirem a voz do Senhor, eles fugiram. Fica tranquilo, querido. Se há alguém na sua casa, na sua família, do seu círculo de amizade que rejeita a palavra de Deus, fique tranquilo, porque o homem natural rejeita. Isso não é novidade para ninguém. Alguns podem até ouvir de forma assim, achar bonito, mas quando essa palavra confronta essa pessoa com o pecado, você pode ter certeza que se ela não for transformada pelo poder do Espírito Santo, ela vai rejeitar essa palavra. Essa é a terceira grande consequência, além da vergonha, da tentativa de se esconder, do medo, da fuga, da culpa. E aí o conflito se instaura. Vamos lá? A gente vai terminar. Versículo 11 a 13. Perguntou-lhe Deus, veja que mais uma vez Deus interpela o homem, não a mulher. Quem te fez saber que você estava nu? Comeste da árvore, verso 11, de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore, me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, esse verso tem, assim, no âmago deles, no original, uma coisa tremenda e ao mesmo tempo terrível. Por quê, pastor? Porque momentos atrás, no capítulo 2, no versículo 23, o homem está tão animado, está tão feliz com a sua esposa, que ele declama um poema, como eu havia dito. No versículo de número 23 do capítulo 2, quando Deus cria a mulher e entrega essa mulher ao homem, por pura bondade de Deus, porque ele viu que o homem estava só, e deu a ele alguém complementar, alguém que some a ele, alguém que seja idônea, que o complemente, alguém que vai auxiliá-lo, para que ele não fique só e seja pleno de realização, inclusive sexual. Ele faz um poema para essa mulher. Esta final é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Irmãos, isso mostra a alegria de Adão ao ver aquela criação tão maravilhosa que é parte dele e foi dada por Deus a ele para ser sua companheira o resto da sua vida. Mas agora, irmãos, quando o pecado entra, ele não estende mais a mão para ajudá-la, mas ele estende a mão para acusá-la. É triste, não é? Esse homem agora, irmãos, de forma vil, mesquinha, covardado, esse homem agora aponta o dedo para sua esposa e acusa essa mulher diante de Deus. Que coisa feia. Até onde o pecado leva esse homem? Aquela que é osso dos seus ossos, carne da sua carne, aquela que foi criada
para ser a sua companheira. E como a gente vê isso nos casamentos de hoje, né? Casais que às vezes no passado fizeram juras de amor, hoje estão nos tribunais, nos litígios dos divórcios, um apontando o dedo contra o outro. Pastor, o que é isso? Conflito. Qual a origem disso? Pecado. Veja, querido, que o conflito, o primeiro conflito conjugal, ele teve o seu nascedouro nessa situação terrível de pecado dentro da família. E esse homem agora, irmãos, acusa de forma vil a sua esposa, a despeito da pergunta que novamente Deus faz ao homem: Adão, quem te fez saber que você estava nu? O que Deus esperava de Adão? Senhor, a culpa foi minha. Está vendo, Bel? A culpa foi minha, eu fui covarde, eu fui omisso, eu não fui homem o suficiente para zelar, para cuidar, para amar, para ser o sacerdote da minha casa. É isso, irmãos, me desculpe, que Deus esperava de Adão. E aí, irmãos, o conflito se instaura dentro de casa e você vê que aí vice-versa, a coisa é sempre transferida para o outro, não é assim? Aconselhar casal é um negócio interessante. Quando você chama o homem para vir no gabinete, muitas vezes ele vai falar muitas coisas erradas da esposa. E quando você chama a esposa, é vice-versa. É por isso que é sempre bom, pastor consciencioso, ouvir um de cada parte, mas depois juntar os dois no gabinete. Porque aí sim, aí a gente tenta acertar as coisas. Por quê? Porque infelizmente, irmãos, isso é recorrente. A gente tem receio de chamar para nós a culpa. A gente tem problema de reconhecer a culpa. Nós temos problemas, irmãos, de nos humilhar e dizer uma palavrinha mágica. Qual é? Qual é a palavrinha mágica? Eu errei. Eu errei. Não foi ela, fui eu. A responsabilidade era minha. Eu sou o líder da minha casa. Eu sou o responsável pela minha família. Esta mulher, veja, querido, que forma desdenhosa, o hebraico aqui é muito forte. Ele usa uma palavra para denotar coisa, ele não usa uma palavra para denotar pessoa. É como se ele dissesse assim: isso que o Senhor me deu. Em outras palavras, irmãos, até onde o homem pode chegar na instauração de um conflito dentro da sua casa. E por fim, irmãos, não menos mal, mas terrivelmente cruel, nós vimos como o conflito pode piorar com o assassinato entre os irmãos. Vamos ler o texto e eu termino. Capítulo 4, versículo 8 e 9. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Isso significa que Caim fez alguma coisa contra o irmão premeditado. Foi algo que ele arquitetou de forma muito planejada. Ele já tinha feito tudo e arquitetado tudo para que ele pudesse, no campo, longe dos olhares dos pais, dar cabo do seu irmão. E veja, irmãos, como os conflitos tendem a sempre se agravar no seio da família. O primeiro conflito foi o litígio entre o homem e a mulher. Acusações, transferência de culpa, omissão, silêncio de ambas as partes, e a mulher também, porque Deus chega perto da mulher e pergunta: olha, quem te fez saber que você está nu? Foi a serpente. Veja que ela também, irmãos, herdeira do mesmo pecado que o homem, ela também transfere a culpa para a serpente. Mas uma coisa a gente pode ver depois:
Deus não omite o seu juízo. Deus omitiu o juízo sobre a serpente, Deus omitiu o seu juízo contra a mulher, e Deus emitiu o seu juízo contra o homem. Talvez porque eles não se arrependeram. Viu? Sempre quando não há arrependimento, há juízo. Sempre. Essa é a história do povo de Deus. Mas quando há arrependimento e mudança de vida, Deus retém a mão. E Deus manifesta a graça. Veja, querido, que agora, verso 9, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Bom, já comentei disso. A semelhança do seu pai, Deus faz uma pergunta retórica ao filho, querendo ouvir do filho uma confissão para o arrependimento. Senhor, me perdoa, eu sou mau, eu sou um menino mau, eu arquitetei assassinar o meu irmão, mas Senhor, me perdoa, muda a minha vida, transforma o meu coração. Não, olha a resposta desse rapaz. Não sei. Há um cinismo, né, irmãos? O texto mostra um cinismo. Sei lá. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Em outras palavras, eu sou lá responsável pelo meu irmão? E na verdade ele era, sabe por quê? Porque Caim era o primogênito, né? Quem nasceu primeiro? Caim. Ele, de certa feita, era o responsável pelo seu irmão, porque naquele tempo era assim. O filho primogênito, ele tinha responsabilidades e direitos acima dos outros filhos. Mas veja, querido, que esse rapaz é cínico, e no seio da primeira família da aliança, o pecado deu origem a terríveis conflitos, culminando com o pior deles, o homicídio de um irmão contra o outro. Portanto, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa: os conflitos sempre existirão. Nós sempre conviveremos com eles. Mas, por favor, eu não quero te deixar alarmado. Gênesis 3 mostra a origem do pecado e o pecado gerando os conflitos. Mas Gênesis 3 também nos dá a graça para nós resolvermos os conflitos. Gênesis 3 é uma mistura do pecado que entra no mundo e traz consequências tão funestas e terríveis, principalmente às famílias, mas também é um brado da graça de Deus dizendo o seguinte: o pecado entrou, mas fiquem tranquilos, que haverá um dia que eu vou redimir todo aquele que crê e se arrepender em mim, e eu vou consertar aquilo que vocês fizeram. E graças a Deus, irmãos, que esse plano de Deus se culminou com a vinda de Jesus Cristo nessa terra. Amém? Ele disse para a mulher em Gênesis 3,15: olha, o teu descendente ferirá a cabeça da serpente. Mas ele olha para a serpente e diz: e o teu descendente lhe ferirá o calcanhar. Aí está aquilo que os teólogos chamam de proto-evangelho. O diabo sempre no calcanhar do homem, instigando o homem, tentando o homem para derrubar o homem. Por isso que é o calcanhar. Calcanhar é o lugar que você pisa, ó. E a ideia de ferir o calcanhar é a ideia de você não ter como pisar direito, então você cai. É a história e a saga do homem no pecado, sendo subjugado pelo diabo para que esse homem caia cada vez mais. Mas sabe o que o texto diz? Haverá um dia que o teu descendente, aí está no singular, no hebraico é muito forte, o teu descendente ferirá a cabeça do diabo. E graças a Deus, irmãos, que esse descendente veio e nós podemos restaurar as nossas famílias em Cristo Jesus. Amém? Pastor, qual a solução para os litígios e conflitos familiares? Cristo. Não tem jeito, irmãos. Psicologia vai ajudar um pouco. Psicologia vai fazer você talvez enxergar algumas coisas de forma melhor. Psicologia vai fazer você talvez entender melhor a você. Mas não há nada melhor do que a boa e velha palavra de Deus, para fazer a gente entender realmente quem nós somos, qual o nosso problema e como resolvê-los. Amém? Pastor, é possível ter uma família feliz? É. É possível renovar votos de aliança no casamento? É.
É possível resolver os conflitos? É. É possível reverter os efeitos terríveis do pecado? É. Deus já providenciou isso da única maneira capaz. Qual é? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém?